Sejam todos bem-vindos ao evento de lançamento da 10ª edição do Anuário Brasileiro de Aviação Civil. Como coordenador geral da publicação, é com grande satisfação os receber para este marco histórico em nossa trajetória. Em mais um ano, estamos aqui para compartilhar as mais recentes novidades e análises do setor. Primeiramente, é fundamental expressar a nossa profunda gratidão a todos que dedicaram o seu tempo para se juntar a nós. A sua presença e o seu interesse reforçam a relevância do nosso trabalho. Gostaria de estender um agradecimento especial a todos os nossos parceiros, anunciantes e apoiadores de mídia. A colaboração contínua de vocês é a força motriz que nos permite realizar este anuário e levá-lo a um público tão vasto e diversificado. Temos a certeza de que a cada nova edição, o nosso conteúdo não apenas informa, mas também capacita profissionais, empresas e gestores a tomarem decisões estratégicas de importância para a economia nacional. Neste ano, celebramos não apenas a publicação de um novo anuário, mas o fechamento de uma década de monitoramento e análise. Por isso, essa edição se distingue por uma perspectiva mais ampla do que uma análise anual. Pela primeira vez, apresentamos uma análise comparativa de 10 anos, abrangendo o período de 2015 a 2024. Essa retrospectiva nos permite identificar tendências de longo prazo, padrões de crescimento e como a resiliência do setor diante de desafios sem precedentes. Além da estatística histórica, abordamos temas de vanguarda que moldam o futuro da aviação, incluindo a evolução do nosso projeto, o Transplantar, e o primeiro balão certificado para ser fabricado no Brasil, uma conquista inédita para a indústria nacional, resultado do esforço dos nossos parceiros da ADB. Mais adiante, exploraremos em detalhes cada um desses tópicos. A essência do nosso trabalho no IBA é capturar a dinâmica complexa e multifacetada do mercado de aviação. Para aprofundar a narrativa desta edição especial, tivemos a honra de conversar novamente com o nosso presidente, o Francisco Lira. A entrevista, que será disponibilizada para vocês na íntegra ao final deste evento, aborda exatamente o fio condutor desta publicação: a evolução da aviação nos últimos 10 anos e, em particular, o papel crucial que a aviação geral tem desempenhado. Então, é natural que o Brasil demande soluções que são baseadas no transporte aéreo, pelas grandes distâncias e tempos, né? E também, muitas vezes, a falta de infraestrutura terrestre. Portanto, a gente está num país onde a oportunidade está evidente. A aviação geral, nas grandes crises, como foi a crise da Covid, e também no caso de enchentes ou deslizamentos de terra, que tivemos até aqui no litoral de São Paulo, ela acabou desenvolvendo um papel assim, fundamental no apoio humanitário. E são tantas as atribuições que a gente pode dar à aviação geral que ela deveria ser tratada como um serviço essencial. Mas, infelizmente, a percepção é que ela é um privilégio, um luxo ou uma coisa supérflua. Quando, na verdade, isso acaba se refletindo na alta tributação que este setor é submetido. Mas se ela fosse percebida pelo verdadeiro papel que ela representa, que é essa tremenda geração de oportunidades empresariais do agro e desse apoio humanitário, criar essa mobilidade que nós criamos. Então, são quase 3.500 cidades servidas por aviões privados, versus 120 cidades servidas por voos comerciais, quer dizer, dá quase 18 vezes mais. Uma frota que é 20 vezes maior do que a frota da aviação comercial. Se somar todas as aeronaves da Latam, da Azul, da Gol, chega próximo a 610, 620.
comparado com mais de 10 mil aeronaves na aviação geral. Sim. Então, a minha expectativa é que se torne uma política de Estado, uma política de integração nacional mesmo. Perfeito. E você comentou, né, da aviação comercial, né, a frota que ficou praticamente estável, ela foi um segmento que sofreu muito nesses últimos anos, seja por conta da pandemia, seja por questões econômicas, né? Como é que você vê a aviação comercial hoje? O que é a necessidade para que... Ela já está crescendo, né? Quando a gente pega o número de operações, principalmente, né, da aviação externa, né, de internacional, ela vem retomando os mesmos patamares de antes da pandemia, mas ela sofreu bastante nesse período. Como que você enxerga nesses últimos 10 anos, né, e o que hoje precisa para ela ficar cada vez mais robusta com um crescimento tão grande quanto a executiva? Ou se é possível, né, aqui no Brasil? Eu tenho certeza que é possível sim, né, desde que a gente desenvolva políticas públicas, não só no aumento da infraestrutura, conhecimento e está tomando ação e iniciativa no sentido de expandir a rede de aeroportos brasileiros, mas também na política pública para viabilizar, por exemplo, empresas aéreas regionais. Uhum. Porque a fragilidade das empresas nacionais que nós temos, que a gente conhece, que são essas 3 empresas, que estão sob risco de virar 2 empresas, né, se ocorrer mesmo a fusão Sim. de 2, é a fragilidade de não ter capilaridade. Então, qualquer soluço econômico faz com que tenha um efeito multiplicador aplicado no setor de aviação comercial. A aviação comercial brasileira, historicamente, ela cresce à razão de 2,2 vezes o crescimento do PIB. Já a aviação executiva cresce 4 vezes o crescimento do PIB. Por quê? Porque ela reage muito rápido. Uhum. Então, começou a crescer o PIB, o pessoal começa a voar mais, porque eles estão buscando novas oportunidades de criar empresas, criar atividade econômica. Uhum. Então, se o governo também começar a olhar com profundidade para a criação de políticas públicas que incentivem a restauração do sistema de aviação regional que tivemos no Brasil no passado. Então, no passado havia uma aviação regional muito forte. Uhum. No ano que eu nasci, por exemplo, que já faz um tempo, haviam 330 cidades servidas por linhas aéreas no Brasil. E hoje nós reduzimos para 120. Por uma série de motivos, mas se não houver uma política pública que torne atrativo como empreendimento o voo regional, é esse mesmo voo regional que vai desembocar num pequeno hub regional, e esse hub que vai alimentar os voos dos aviões maiores das empresas nacionais. Uhum. É essa conectividade que falta. Então, isso explica muito, primeiro, a fragilidade das empresas aéreas e, segundo, a falta de crescimento expressivo, né? A gente gostaria que também crescesse a razão de 4 vezes o PIB. E aí, claro, tem outros obstáculos, né? Porque quando cresce a atividade aérea, demanda mais infraestrutura aeroportuária e o ciclo de investimento em infraestrutura aeroportuária é de cerca de 10 anos. Uhum. Então, por exemplo, se nós tomássemos a decisão hoje de abrir mais um aeroporto em São Paulo, daqui a 10 anos a gente estaria inaugurando. Colhendo os frutos, né? E tendo a sua primeira... Então, existe um ciclo longo. Muito longo. O outro ciclo muito longo que ocorre é na formação de mão de obra. Então, nós temos no Brasil essa característica, que o Brasil tem mais ou menos 100 milhões de passageiros por ano e mais ou menos 200 milhões de habitantes. Né? Sem ir nos números. Uhum. Isso representa que, em média, cada habitante viaja meia vez por ano. Mas não é todo mundo, né? Claro, o número de CPFs é muito menor, né? Chega a 30 milhões. Mas o meu ponto é o seguinte, países de dimensão continental, em média, transportam de 3 a 4 vezes a sua população. Se a gente aplicasse esse índice para o Brasil,
Em vez de 100 milhões de 600 passageiros, a gente teria de 600 a 800 milhões de passageiros. Seria possível fazer isso assim? Não. A estrutura atual, não. Porque a infraestrutura não iria comportar e não haveria mão de obra suficiente. Mas, se isso virar uma política de Estado que transcenda os governos, que não seja uma coisa espasmódica que um governo faz, o outro deixa, aí o outro recupera e assim por diante, se isso virar uma política de Estado que tenha continuidade ao longo das transições governamentais, aí sim a gente vai chegar a índices como o Canadá, que transporta 4 vezes a sua população, os Estados Unidos 3 vezes, a Austrália 4 vezes a população, né? A China, que está transportando uma vez a sua população, Que já é. só que é uma população 6 vezes maior que a nossa. 6 vezes maior que a nossa. Mas isso demonstra o quanto que a aviação é capaz de produzir renda, valor, né? E gerar valor. Então, eu sinto que a gente está num momento assim, estratégico de que, havendo uma consciência de que um dos pilares é investir na infraestrutura, o outro pilar é investir em sistemas de aviação regional e o terceiro pilar é investir na formação e capacitação de mão de obra. Aí a aviação brasileira vai decolar. Literalmente, né? Muito bom. E quando a gente fala, você trouxe muito aí, né, da infraestrutura, acho que é muito em linha do que a gente acompanha lá no Instituto, né, inclusive alguns aeroportos com investimentos agora, né, Congonhas aqui com investimento, né, de ampliação, né, a possibilidade de um aeroporto internacional lá em Olímpia, né, para atender principalmente a parte turística ali na região. Mas eu vejo que esses investimentos ainda continuam muito centralizados aqui no Sudeste, né? Lá no Centro-Oeste, a necessidade da aviação geral executiva é justamente por conta desse limite, né, agrícola que a gente está batendo lá, mas tem cidades lá como Cuiabá, né, Campo Grande, que estão crescendo muito rapidamente e só a aviação executiva lá não vai ser suficiente, né, para suprir toda essa necessidade, né? Você enxerga, além da questão de infraestrutura, né, essa questão da regulamentação, então é de suma importância para a gente crescer cada vez mais. Eu creio que sim, a regulamentação no sentido de criar políticas públicas, no sentido de dar um olhar, né, revisitar a tributação, porque especialmente na aviação executiva, aviação geral, a tributação sobre combustíveis, sobre peças, sobre a própria importação dos aviões, ela é altíssima. Porque existe essa percepção generalizada que está se tratando de tributar um supérfluo, como se fosse uma Lamborghini ou se fosse uma lancha. Um lazer. E não como uma ferramenta de trabalho. Existe realmente um estereótipo, uma visão estereotipada, muito presente na mídia e mesmo no governo, de que a aviação não tem um papel social, né? E eu gosto de contrapor isso com uma frase que ela é atribuída a diversos autores, mas um deles era um ex-presidente da ICAO, que dizia: construa 3 quilômetros de rodovia e você vai chegar a alcançar 3 quilômetros de distância. Mas construa 3 quilômetros de pista e você pode chegar em qualquer lugar do planeta. Então, esse é o potencial, né? É aí que reside o verdadeiro caminho para a gente destravar o crescimento do país. É dar acessibilidade, né? E aí, pegando o gancho, né, que você trouxe, né, dessa área social, né, a questão de vidas, né, trazer um pouco do próprio visão social da aviação, né? E aí a gente não pode deixar de falar do projeto Transplantar. Eu acho que além do Transplantar, a gente tem, né, um papel muito importante social da aviação, né, até mesmo do que você comentou, né, da capilaridade, né, de você conseguir levar, né, pessoas em lugares que é difícil de acesso, né, e uma delas é justamente dos órgãos, né. Conta pra gente, a gente se encontrou lá na Alabasta, fiquei super feliz, né, de você ter falado que durante o evento, né, foram feitos 2 transportes, né, de órgãos. Acho que foi uma alegria ter compartilhado isso com vocês lá. Mas como é que está o projeto, né? Que vai fazer 1 ano, né? Durante a Alabasta a gente completou a 60ª vida salva. Foram 60 vidas salvas.
A gente, quando fala um ano, né, de aniversário, é o ano quando ele foi inaugurado, mas Sim. operacionalmente, Em 2025. 2025. Então, os primeiros transportes em 2024 foram ainda muito incipientes. Os números refletem 2025. No Brasil, nós temos o segundo maior programa de transplantes do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E isso com índices de doação baixos, né? Alguns estados do sul do Brasil têm índices de doação europeus, mas saindo dos estados do sul, os índices são muito ruins. Então, existem poucas doações de órgãos. Existem poucos centros transplantadores. E nós temos 66 mil pessoas em fila, esperando por um órgão. E o ser humano pode doar até 7, 8 órgãos. Então, coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, córnea, medula, tem até mesmo a pele. Agora, tem 2 órgãos que o tempo de isquemia, que é o tempo que o órgão resiste à falta de circulação sanguínea, são críticos, que é o coração e pulmão. Então, as empresas aéreas brasileiras fazem um brilhante trabalho através da ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e transportaram, no último número que eu vi, 5.850 órgãos em um ano. Fantástico. Mas todos fígado, rins, córnea, nenhum coração e nenhum pulmão. Porque pelo tempo de isquemia reduzido, ele não se encaixa dentro da logística da empresa aérea, de fazer o check-in, fazer o security, no cronograma dele. E entrar no cronograma. Então, até então, apenas a Força Aérea Brasileira estava fazendo o transporte de transplante de órgãos. E nós começamos a pensar, né, aqui no Instituto, o que a aviação geral poderia fazer para cumprir o seu papel, para dar a sua contribuição. E concebemos esse projeto, né, esse programa chamado Transplantar, levamos ao conhecimento da ANAC. A ANAC analisou em todas as superintendências, técnica, operacional, jurídica, segurança, e endossou 100%, né, a viabilidade de se utilizar aviões particulares, aviões privados, que não são engajados em serviço público de transporte, ou seja, não é um táxi aéreo, a fazer gratuitamente voos levando equipes médicas e fazer a captação de órgãos. E é importante porque não é um voo de aproveitamento. Ou seja, não é uma viagem de um executivo que você aproveita e faz uma captação. É um voo dedicado. É um voo dedicado, porque pela própria natureza da atividade, você muitas vezes tem que pegar de um grande centro uma equipe de cirurgiões de altíssima especialização e levar, às vezes, até um hospital remoto de uma cidadezinha do interior e fazer lá a captação. Então, às vezes, o hospital de lá não tem o instrumental e nem o expertise para captar da forma adequada um órgão. Então, na maior parte das vezes, nós levamos os cirurgiões, eles fazem a captação, a aeronave fica aguardando 2, 3 horas, o tempo necessário, e depois trazemos de volta. Nesse preciso momento, a gente está fazendo um voo de transplantes. Fantástico. Dá muito orgulho. Então, nós estamos fazendo uma captação de coração e pulmão num hospital regional, próximo a Jundiaí, e um helicóptero cedido também gratuitamente por um empresário vai trazer o órgão para o INCOR, os 2 órgãos, o coração e o pulmão, que são os 2 que têm esse prazo crítico de isquemia. Então, com isso, a gente praticamente dobrou a capacidade da Força Aérea de transportar corações e pulmão, né? O que é um orgulho muito grande. E também a felicidade de saber que o nosso setor, né, o setor de aviação geral, está dando a sua contribuição. E o mais bacana, né, os empresários que doam os voos, na maior parte das vezes, eles que nos agradecem pela oportunidade de estar fazendo o bem. Exato. Então, é uma coisa surpreendente, porque
raramente você tem uma recusa, né? Normalmente as recusas são relacionadas a ou o avião está em missão ou o avião está em manutenção, por exemplo. Então, a gente tem tido muito sucesso em atender as demandas que surgem. Mas a aviação, quando houve aqui no litoral de São Paulo as enchentes lá em São Sebastião, Ilhabela, os deslizamentos de terra que bloquearam e isolaram aquelas cidades, em poucas horas uma corrente de helicópteros privados estavam lá levando medicamentos, vacinas, água, até garrafinhas de água. E às vezes evacuando pessoas que precisavam sair da cidade e as estradas estavam todas interrompidas. Similarmente, no Rio Grande do Sul, ano passado, quando houve aquelas grandes enchentes, nós mesmos aqui organizamos diversos voos com aviões executivos carregados até a tampa de suprimentos, medicamentos, até mesmo antenas de Starlink, porque a própria sistema de internet lá caiu, né? Fibra óptica submersa. Então, assim, a gente percebe que existe um sentimento de solidariedade muito grande. E são pessoas que estão aptas e dispostas a dar a sua contribuição. Então, quando eu falo que a aviação geral deveria ser incluída como um serviço público essencial, apesar de ser privada, não é sem motivo. Né? E a política pública deveria refletir isso também. Perfeito. Eu acho fantástico, né, essa sua iniciativa no Transplantar. Né? Acho que quando a gente teve a primeira procura sua, né, em relação a isso, a gente também ficou, assim como a ANAC, né, uma aprovação, porque realmente é uma atitude de altruísmo muito bom, né, em relação à sociedade. Né? Eu acho que, como você disse, né, a aviação geral ela tem que ser mais vista em relação a isso. Né? Ela tem que ser vista não só como algo privado, algo empresarial, mas um serviço público mesmo. Né? Eu acho que isso é fantástico e a gente poder compartilhar com todos aqui na nossa abertura. Queria agradecer você pela presença. Né? Eu acho que foi muito bom, né, tê-lo aqui para a gente falar da 10ª edição do Anuário, né, dando um resumo dessa sua experiência, né, uma vasta experiência no mercado, né, no segmento de aviação, e conto com você da gente estar nos próximos, né, crescendo ainda mais o que você precisar no Transplantar, né, o que a gente puder fornecer de informações para vocês, e a gente continuar esse bom trabalho, né, no Transplantar e dentro do IBA nos próximos anos. Muito obrigado, viu, Lírio, por estar aqui com a gente. Obrigado, Rafael. Foi uma alegria estar aqui e muito feliz de saber que o Anuário está fazendo o seu 10º aniversário. E eu quero estar aqui quando estiver completando o 20º e quem sabe o 30º. Com certeza. Tá, joia. Muito obrigado, viu? Obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal. Continuem aí com o nosso evento de lançamento. A conversa com Francisco Lira reforça uma das principais conclusões da nossa pesquisa. Por muito tempo, a aviação geral foi percebida como um segmento de nicho, focado em aviação executiva ou recreação. No entanto, nossos dados de frota e operações dos últimos 10 anos revelam uma realidade completamente diferente. A aviação geral se consolidou como um verdadeiro motor de crescimento do setor. Em 2024, a frota total da aviação civil brasileira alcançou 21.776 aeronaves, representando um aumento de 4,3% em relação a 2023. Deste total, a aviação geral é a maior parte, com 15.024 aeronaves, enquanto a frota experimental conta com 6.048 aeronaves e a comercial 704. Ao analisar a frota ativa, a dinâmica da última década se torna ainda mais evidente. Entre 2015 e 2024, a frota ativa total da aviação civil brasileira registrou um crescimento de 9,2%, passando de 14.995 para 16.372 aeronaves. No entanto, este crescimento não foi distribuído de forma homogênea entre os segmentos. O protagonismo absoluto coube à aviação geral,
que apresentou um crescimento expressivo de 13,2% no período, adicionando 1.205 aeronaves ativas à sua frota. Em acentuado contraste, a aviação comercial, que corresponde por menos de 4% da frota atual, manteve-se praticamente estagnada, com uma redução de uma aeronave ativa entre 10 anos, passando de 548 para 547 unidades. Já as operações de pousos e decolagens totalizaram mais de 2,5 milhões ao longo de 2024, crescendo 3,5% em relação a 2023. Os pousos e decolagens se dividem em 1,73 milhão na aviação comercial e quase 800 mil voos na aviação geral. Ao longo dos últimos 10 anos, tivemos um cenário bastante diferente entre a aviação geral e comercial também. Enquanto a geral aumentou cerca de 37% o número de operações, a aviação comercial teve um decréscimo de 15%, dado que em 2015 tivemos nossas máximas de movimentação na aviação comercial. A verdadeira capilaridade da aviação brasileira, no entanto, é melhor compreendida ao examinar a conectividade em que cada segmento proporciona. Em 2024, a aviação comercial conectou 190 aeródromos no Brasil. Este número, embora crucial para o transporte de massa, é muito inferior ao comparado com a rede de conectividade da aviação geral, que ligou impressionantes 3.212 aeródromos neste mesmo período. Esta enorme diferença não é apenas um dado estatístico, é a prova mais contundente do papel insubstituível da aviação geral, como uma infraestrutura de acesso e desenvolvimento regional. A evolução da aviação brasileira ao longo da última década não pode ser compreendida sem uma análise aprofundada do cenário industrial, tanto global quanto nacional. Em 2024, o setor aeronáutico global continuou sua trajetória de recuperação, embora com desempenhos bastante distintos entre os principais fabricantes. A Airbus manteve sua posição de liderança, registrando um crescimento de 5,8% em receita em relação a 2023, alcançando 69,23 bilhões de euros. A empresa consolidou seu avanço, superando os patamares pré-pandemia e reafirmando sua resiliência no mercado. Por outro lado, a Boeing enfrentou um cenário mais conturbado, com uma retração de 14,5% em sua receita, que ficou em 66,52 bilhões de dólares. O destaque mais expressivo, no entanto, veio de uma fabricante brasileira. A Embraer atingiu um marco histórico ao registrar uma receita recorde de 35,43 bilhões de reais em 2024, um salto impressionante dos 26,11 bilhões de reais obtidos no ano anterior. Esse desempenho vigoroso não é um evento isolado, mas o ápice de uma década de transformação. A recuperação do setor aéreo brasileiro em 2024 foi robusta, não apenas em termos de frota e operações, mas também na esfera de recursos humanos. O número de ocupações do setor alcançou 182.224, o que representa um crescimento de 6,6% em relação ao ano anterior. Embora esse aumento no volume de empregos seja um sinal positivo para a economia, a análise do perfil dessas ocupações revela uma mudança significativa na dinâmica salarial do setor. As remunerações de até R$ 3.000 ampliaram sua participação, alcançando 46% do total, um salto considerável em relação aos 38,6% registrado em 2023. Em contrapartida, os salários intermediários entre R$ 5.000 e R$ 9.500 caíram para 17%, ante 23,8% no ano anterior. Esse movimento indica a retomada de contratações se concentrou em posições de entrada e operacionais, como a de operador de atendimento aeroportuário, que continua sendo uma das ocupações mais comuns na aviação brasileira. Ao longo de 10 edições, o anuário tem documentado a capacidade da aviação brasileira de inovar e se adaptar. Um dos destaques mais notáveis dessa edição é o marco histórico alcançado pela Rubik Balões, a primeira empresa brasileira a obter certificado de tipo para balões a ar quente.
Essa conquista, validada pela ANAC, é um feito técnico que posiciona o Brasil em um novo patamar internacional de qualidade e responsabilidade no balonismo. A Rubik Balões agora faz parte de um grupo seleto de empresas nacionais que detém esse certificado ao lado de gigantes como Embraer e a Elibras. Essas são apenas algumas informações que fazem parte do conteúdo da nossa 10ª edição do Anuário. Não perca a oportunidade de baixar esse material incrível e ter informações de qualidade sobre o setor da aviação brasileira. Ao chegarmos ao final da nossa apresentação, gostaria de estender o meu agradecimento mais uma vez a todos os parceiros, anunciantes e apoiadores de mídia, que viabilizaram a realização deste trabalho. Agradeço em especial a toda a equipe de analistas, o comercial, comunicação e design do IBA, que com dedicação e talento produziram um material de alto valor estratégico para o Brasil. Lembrando que o anuário estará disponível para download no site do Instituto assim que este evento for finalizado. Lá, você também poderá acessar as edições anteriores, rever as entrevistas com os nossos convidados e se cadastrar em nossa newsletter para manter atualizado sobre tudo o que acontece na aviação civil ao longo do ano. Caso ainda tenha dúvidas ou queira entrar em contato, nossos canais de comunicação estão todos à disposição. Nosso evento se encerra por aqui. Muito obrigado a você que nos assistiu até o final. Esperamos que aproveite o material e que ele sirva como uma bússola para as suas decisões estratégicas. Até a próxima!